Segunda-feira, 22 de dezembro de 2014. Seja muito bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Olha só os assuntos que preparamos para esta edição. Nessa época de fim de ano, uma alternativa para quem tem bicho de estimação e vai viajar são os hotéis de cães e gatos. E para quem vai ficar em Passo Fundo, o Hospital Veterinário da UPF vai ter um atendimento diferenciado nesses dias de feriadão. Época que aumentam também as viagens de ônibus. Mas será que os passageiros usam o cinto de segurança? Veja também, no clima de Natal, vamos mostrar como decorar uma garrafa com enfeites natalinos. Brigada Militar organiza e promove uma cantata de Natal no bairro São José. O evento teve coral, banda de música e teatro. E ainda, hoje começamos uma série de reportagens sobre Cristo e as religiões. Veja qual é o sentido do Natal para os judeus. Os detalhes ainda nessa edição. Então continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Os Correios estão de volta ao trabalho. A paralisação, que durou cerca de 3 dias, foi para reivindicar o reajuste no Vale Alimentação, melhorias nas condições de trabalho e no plano de saúde. Também serviu para pedir mais contratação de funcionários por meio de concurso público. As atividades foram retomadas hoje, mas os funcionários devem permanecer em estado de greve. Amanhã, em Brasília, representantes dos Correios e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos vão se reunir para definir os rumos das negociações. Hoje, a grande maioria das pessoas tem um bichinho de estimação. E entre os que mais aparecem estão os cães e gatos. Mas o que fazer com eles na hora que você precisa se ausentar de casa? Nessa época do ano, muitas famílias viajam. E a solução pode ser os hotéis de cães e gatos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil é o segundo maior mercado mundial de itens pet. São rações, produtos para higiene, beleza e medicamentos. Afinal, são mais de 50 milhões de cães e gatos no país, a segunda maior população do tipo no mundo. E com tantos animais, um outro segmento da área tem crescido nos últimos anos, a hotelaria. Os animais eles vêm para cá. E eles devem trazer junto a sua alimentação, porque a troca de ração pode fazer com que ou eles não comam, ou que dê diarreia, ou vômito. Então a gente pede que traga a ração de casa, a ração que eles comem sempre. E até tem animais que comem comida, então os proprietários trazem o potinho para cada dia a gente deixa guardado ou congelado, ou na geladeira e aquece e dá na hora que eles têm que comer. E que traga também os potinhos e a sua caminha, né? Ou a cama, ou a cobertinha onde ele dorme. E quem toma medicação controlada ou alguma coisa do gênero? Tudo tem que vir, então, com o animalzinho? Sim, tem que vir tudo junto, né? E explicado os horários que eles fazem o uso dessa medicação, ou se tem alguma alimentação diferente, porque a ideia é não mexer nos hábitos dele, né? Que ele se mantenha aqui como se ele estivesse em casa, para que não haja uma mudança de rotina. Porque se houver essa mudança de rotina, eles podem até adoecer. E por falar em cuidados, aí vem mais um hóspede. A Aline sempre traz o seu cachorrinho quando viaja. Desta vez, serão 7 dias de ausência. E como ele já tem 23 anos, a atenção precisa ser redobrada. Hoje ele pode querer comer de manhã, amanhã comer à tarde. Então, assim, não tem como a gente deixar alguém para ir até a nossa residência, porque pode ser que naquele momento que a pessoa vá, ele não queira. Não queira ir no banheiro, não queira tomar água, não queira comer. Então aqui as gurias ficam atendendo. Ele pede, elas vão lá, veem o que ele quer e daí já fica tranquilo, né? Como ele é bem velhinho, ontem dia 21, ele fez 23 anos, então ele precisa de uma atenção especial. A gente tem que manter eles confortáveis, então eles ficam nessas baias, né, do hotel. A gente solta eles várias vezes ao dia no pátio para que eles façam as suas necessidades e para que eles possam se movimentar. A gente até fica relutante assim, ao ir viajar, né, para saber como é que ele vai ficar, será que ele vai ficar bem atendido, será que ele vai
receber tudo que ele precisa, mas assim, aqui na clínica a gente sempre teve confiança, né, no trabalho das meninas. Durante o ano a gente sempre tem vaga, né, porque a gente tem bastante lugar, mas agora nessa época de férias, fim de ano, Natal, Carnaval, esses feriados maiores, as pessoas acabam viajando mais, então tem uma procura bem maior, né? Então a gente tá jogando, né? A gente tem uma lista ali que nem um hotel de verdade, a gente vê quarto tal, como é que tá. O Hospital Veterinário da UPF é considerado referência na área da saúde. Bom, o hospital realiza cerca de 800 atendimentos por mês. E lá é possível fazer consultas, realizar exames, vacinação e cirurgias. Também o lugar disponibiliza animais castrados e vacinados para adoção. E nesse período de fim de ano, o atendimento à comunidade vai ser em horário diferenciado. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o supervisor clínico do Hospital Veterinário, Ricardo Pimentel Oliveira. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Jean, muito obrigado pela oportunidade e por esse nosso bate-papo. Tudo bem. Ricardo, a gente acabou de ver uma reportagem agora sobre hotel para cães e gatos. Eu queria a tua opinião enquanto médico veterinário, né? É benéfico um hotel para cão e gato? É extremamente saudável, principalmente porque vai ao encontro da necessidade do proprietário, né? Que é ter um local adequado e também de confiança para deixar o seu animalzinho no período de férias ou de recesso. Existe outro lado também, que é como o animalzinho de estimação vai se comportar nesse período de afastamento do proprietário. Mas na maioria dos casos é muito bem-vindo. Até porque são animais, os animais, nenhum animal é igual ao outro, né, Ricardo? Perfeito. Eles têm comportamentos diferentes, têm manias diferentes. Manias diferentes, alimentações, né? Então é necessário que tenha um espaço para recreação, para que eles interajam com os donos da clínica ou, enfim, as pessoas que estão cuidando deles. Porque o animal fica ali, ele tem horário de passeio ao sol? Passeio ao sol, alimentação, a recreação, que é a interatividade com os demais que estão hospedados. Enfim, é uma rotina bem diferenciada daquilo que está acostumado em casa. E falando agora do Hospital Veterinário, quantas pessoas estão trabalhando, vão ficar trabalhando até o dia 5 de janeiro, que é o período de recesso? Bem, Jean, nesse período de recesso, como tu muito bem comentou, desde o dia 20 de dezembro, então, nós entramos nesse período e atualmente nós temos uma equipe que faz o atendimento de urgência e emergência, né? E totalizam 6 pessoas. Então, essas 6 pessoas estão preparadas para fazer o atendimento nesse período de recesso, que a partir do dia 5 de janeiro a gente retorna à nossa atividade normal. Aí retorno com as consultas? Enfim. Consultas eletivas, cirurgias eletivas também. E como é a demanda, assim? A demanda é baixa nessa época? Nesse período reduz bastante, até porque a gente faz essa divulgação nos meios de comunicação, que realmente nos procurem aqueles proprietários que o seu animalzinho não está muito bem, né? Para que a gente faça a avaliação e esse atendimento ele vai ser efetuado mediante uma situação de urgência e emergência. Para ficar bem claro, é importante caracterizar o que é uma urgência e emergência. Eu ia te perguntar. Né? Então, urgência e emergência é uma situação em que o animal tem risco de óbito naquele instante. Então, ele tem que ser atendido. Uma queda, ou está passando mal. Um atropelamento, tá? Então, essas são as maiores situações que a gente atende na nossa rotina nesse período do ano. Esse nosso hospital, quando eu falo nosso enquanto UPF, né, ele é referência no estado, né, porque aqui na região é o único nessa questão de hospital veterinário, e esse número de cerca de 800 atendimentos por mês é um número considerável, né? Considerável. Isso aí vem ao encontro que nós hoje temos aproximadamente 90 leitos para internação de cães e gatos. Isso aí faz de nós uma referência, tanto na parte de internação, quanto também o tratamento que a gente disponibiliza para todos. Tu é supervisor clínico, quantas cirurgias o hospital, assim, mais ou menos uma média, Ricardo, faz bastante? Faz bastante, aproximadamente aí 400 cirurgias por mês. Tá? 400 por mês? Por mês, isso aí. Então, desses 800 atendimentos, metade para cirurgia? Muitas vezes. Olha só. Mas também lá existem animais, cães, gatos para adoção, né? Queria que tu falasse um pouquinho para a gente. Isso, importante esse assunto que você toca. Atualmente nós temos aproximadamente 35 cães e gatos para adoção. Tá? 35? 35. Todos são vacinados, vermifugados e também castrados. Né? O que a gente fomenta realmente, as pessoas que tiverem interesse em adotar um cãozinho, que nos procurem. Mas também, aproveitando esse momento, nós fomentamos a posse responsável. O que é isso? Então vai lá, escolhe o cachorrinho ou escolhe o gatinho, né, que mais se identificou, e tenha a posse responsável, que é da alimentação, da vacinação, da vermifugação e também procurar assistência veterinária quando necessário e não abandonando o animal na rua novamente. E saber que você vai ter um companheiro
no mínimo uns 15 anos. Exatamente. Né? Então, o animal bem cuidado, ele tem uma longevidade muito maior nos dias atuais do que antigamente. Hoje, um cão, ele dura aí facilmente, dependendo do porte, 15 anos. Tá certo. Conversei com o Ricardo Pimentel Oliveira, que é supervisor clínico do Hospital Veterinário aqui da UPF. Muito obrigado pela tua visita aqui, tá? Muito obrigado, eu agradeço o espaço e um Feliz Natal a todos. Ok, igualmente para ti também. Obrigado. E a UPF, de hoje até o dia 5 de janeiro, não terá atendimento ao público. O motivo é o recesso de final de ano que a gente acabou de conversar aqui, né? Além do campus central, a UPF também vai ter recesso no campus 2, campus 3, nos museus, zoológico aqui em Passo Fundo e também nos campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões, Sarandi e Soledade. O atendimento volta ao normal no dia 5 de janeiro. Obrigatório por lei, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o uso do cinto de segurança nos ônibus que fazem percurso intermunicipal e interestadual ainda não é uma prática da maioria dos passageiros. Resistência? Falta de costume ou de orientação dos motoristas? Bom, a nossa equipe de reportagem foi conferir o que dizem alguns passageiros que embarcam e desembarcam todos os dias na rodoviária de Passo Fundo. E também saber como procedem as empresas de ônibus com relação ao uso do equipamento. E ainda quanto à documentação exigida para que as crianças possam viajar. Veja aí. Nas tuas viagens de ônibus, você costuma usar cinto de segurança? Não. Por que não? É uma coisa que eu não vejo ali o cinto, não enxergo e não é recomendado, né? No caso, quando tu entra no ônibus, ninguém fala nada, daí eu não uso. Às vezes não, porque incomoda um pouco, sabe? Na hora de você dormir, na hora de você se apoiar na poltrona, fica meio incômodo. Não. Por que não? Nunca pediram? Sim, sempre. Costuma. E parte de você ou tem uma orientação? Acho que isso aí é obrigatório, né? Diz no próprio assento que é para usar. Sempre eu uso. Recebe alguma orientação nas viagens de ônibus? Geralmente assim eles orientam. Não em todas as viagens, né? Mas agora, recentemente, os motoristas eles estão mais conscientes, né? Eles já comentam, né, do uso. Senhores passageiros, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou motorista Sidney, do setor de Santa Maria. E vou avisar os senhores sobre o cinto, pessoal. Vamos usar o cinto. Porque nós temos fiscalização aí durante o trecho, durante a viagem, que a NTT está cobrando de nós. Então, como eu avisei, aí não sobra para o motorista. Aí cada um é responsável por estar sem o seu cinto. Além de ser uma lei, né, nacional, né, o motorista ter que se apresentar quanto ao passageiro, dar todas as instruções de segurança, né, cinto, saída de emergência, extintores e tudo mais. Ele passa, né, por uma escolinha que a gente chama, né, propriamente quando na contratação dele, né. A legislação de trânsito determina a instalação de cintos em todas as poltronas dos ônibus fabricados a partir de 1999. E o uso deste equipamento de segurança por parte do passageiro é obrigatório. Caso essa exigência não seja cumprida, o passageiro, além de desprotegido, pode fazer com que o motorista do ônibus corra o risco de levar uma multa. Durante a apresentação do motorista, a gente vê que todo mundo coloca o cinto, né? Mas no momento que o carro começa a rodar ali, fica um pouco desconfortável e tal, o pessoal já se livra do cinto. Apesar da obrigatoriedade, o uso do cinto de segurança nos ônibus está longe de ser um hábito. Tem quem alegue a falta de costume em utilizar um equipamento que está disponível ali para garantir integridade física em caso de acidentes. Por outro lado, ainda estão em circulação ônibus antigos que não dispõem do equipamento, colocando em risco a vida de quem precisa do transporte dentro do percurso intermunicipal e interestadual. Ultimamente, eu estou mais consciente do uso, né? Então, estou tentando me habituar. Se acabar ocorrendo um acidente, eu posso sair até da minha poltrona atingir outras pessoas, mas a pessoa só vem pensar depois que acontece, né? Aí já é tarde. Na rodoviária de Passo Fundo, anterior ao embarque, as empresas de carros interestaduais exigem documentação dos passageiros. Uma das principais preocupações é com crianças e adolescentes. De acordo com a legislação brasileira, ter a certidão de nascimento ou carteira de identidade originais é regra para poder viajar.
Teve algum problema com relação à documentação? Não, nesse ponto não, que eu sempre carrego junto. Não tem como embarcar sem o documento, porque é responsabilidade do motorista, né? E também multa. A NTT cobra muito a gente sobre isso, né? Cada multa aí bem severa, bastante multa severa quanto à documentação original, né? Ou cópia autenticada. Até da própria mãe, né? Vim sem documento, qualquer passageiro sem documento, a gente não embarca. Com relação ao cinto, estudos comprovam a eficácia do equipamento no salvamento de vidas em acidentes de trânsito. Um estudo foi feito pela Unicamp, né, na engenharia mecânica. Ele prova que aquele bonequinho de impacto, quando ele está sem o cinto, ele aumenta, as chances aumentam dele se acidentar em 70%. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres no Brasil, os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros movimentam mais de 140 milhões de usuários por ano. E a fiscalização do uso do cinto passa também pela responsabilidade da Polícia Militar. Estão sendo fiscalizados, estão sendo autuados e, em muitos casos, retirados de circulação para que seja adaptado. O comportamento humano é difícil, a pessoa não quer ficar com o cinto porque se sente desconfortável, mas é para a segurança e nós temos que colocar na cabeça das pessoas que isso é importante e isso salva vidas. Próximo bloco, eu volto já.